Pessoal do quinto ano, essa é uma aula gravada, tá? Sobre a revisão, né, de história, né, dos assuntos de história, né, da nossa verificação de aprendizagem que vamos ter na quinta-feira, dia 16 de julho, tá? Essa quinta-feira agora. Bom, então, nessa revisão dos assuntos que já estamos relembrando, né, e que já foi estudado, a gente está vendo, pessoal, sobre o patrimônio histórico, tá bom? E aí, vamos agora saber as principais perguntinhas que podem cair no dia da verificação de aprendizagem, tá bom? Então, você começa aí assistindo esse vídeo com o seu caderno de lado, tá? Com lápis e borracha ou caneta também pode ser, para poder anotar as perguntas principais sobre esse assunto de revisão de história, que é o patrimônio histórico, tá certo? Então já vou aqui adiantar essa aula. Vamos lá, let's go! Então, aqui, esse quinto ano, temos aí a primeira pergunta importante dessa revisão. O que é patrimônio histórico? Tá? Então, essa é a primeira pergunta sobre esse assunto. O que é o patrimônio histórico? Tá? A gente sempre está falando dele nas últimas aulas, tá bom? E nessa revisão a gente volta nesse assunto. É um bem importante para um povo, uma comunidade ou para uma sociedade, tá? Então, o patrimônio, o que ele é? O que quer dizer esse nome patrimônio? Ele é um bem, ok? Primeiro a gente tem que saber o que é um bem. O bem é algo, né, que pertence a alguma pessoa, tá? Pode ser um objeto, tá bom? Pode ser uma casa, pode ser um carro, né? Pode ser um livro, um celular. Então, um bem é algo que pertence a alguém. Então, sendo que qual é a diferença de um bem comum? Por exemplo, esse celular aqui, ele é o meu bem, né? Um bem que me pertence, tá bom? Esse celular aqui eu comprei, então eu posso dizer que ele é meu bem particular, tá? Então existe o bem pessoal, particular, que é aquilo que é nosso, que a gente tem, que a gente ganhou de presente de alguém ou que a gente comprou, tá? Então pertence unicamente a nós. E qual é a diferença do patrimônio? Ele também é um bem. Ele também me pertence? Não, a diferença, olha só, é que o patrimônio histórico, ele é um bem que pertence a todo mundo, tá? A todos nós, ao mesmo tempo. Então, um patrimônio histórico que está no lugar onde a gente vive, né, na cidade onde a gente nasceu e mora, tá? Todo patrimônio histórico que tem nesse lugar onde a gente vive, ele é nosso bem, tá? O nosso bem histórico e cultural, porque ele faz parte da história e da memória do lugar onde a gente vive, tá? Então, se a gente pertence àquele lugar, todo o patrimônio histórico que existe naquele lugar também nos pertence. Então, é dever nosso a gente preservar esse bem, tá bom? Então, a primeira pergunta dessa revisão de história é: o que é o patrimônio histórico, tá? E aí você responde o quê? É um bem importante para um povo, uma comunidade ou para uma sociedade. E aí, como exemplo, tem nessa foto mostrando os casarios antigos, tá? Que existem em Olinda, tá? Essas casinhas aí coloridas, né? Que a gente chama de casario, tá? Então, casario é o nome que a gente dá a essas casas pequenas que só tem uma porta na entrada da casa, né? Na fachada da casa, só tem uma porta e uma janela. E essa janela a gente chama de varanda, né? Então, essas casinhas pequenas, uma ao lado da outra, com a porta e uma janela na frente, a gente chama de casario. O casarão, tá? Já é como se fosse uma casa dessa, sendo que muito maior, com muito mais portas, muito mais janelas, tá bom? Então, em Olinda, aqui no sítio histórico da cidade, existem os casarios e existem os casarões, tá? Nessa rua aí, que a gente pode encontrar em Olinda, na parte histórica da cidade,
a gente tem esse patrimônio histórico, tá? Que são os casarios de Olinda. Então, isso aí é um exemplo, tá? Que está sendo mostrado nessa foto de um patrimônio histórico do lugar onde eu vivo, aqui em Olinda, tá bom? Então, eu como um cidadão olindense, porque moro em Olinda, tá? Esse é o patrimônio histórico que existe na minha cidade, no lugar onde eu moro, os casarios de Olinda, tá bom? Então, aqui a gente tem os casarios que estão em vários lugares por todas as ruas históricas de Olinda, tá? As ruas mais antigas. Essas casinhas, né, esses casarios, foram construídos no século XVI e no século XVII. Tá? Sendo que quando chegou, tá, os holandeses invadiram Olinda, tá, saquearam, né, roubaram a cidade e tocaram fogo na cidade de Olinda. Tá? Queimaram as igrejas, queimaram os casarios que já tinha. Tá? Então os holandeses, depois com o passar do tempo, quando teve uma guerra e eles foram expulsos de Olinda pelos portugueses, os portugueses reconstruíram essas casinhas que a gente chama de casario. Tá? Então, elas foram construídas no século XVI. Quando chegou no século XVII, os holandeses invadiram Olinda e queimaram essas casas. E aí os portugueses, numa guerra, conseguem expulsar e vencer os holandeses. E aí eles constroem de novo essas casas históricas, tá? Que hoje elas são patrimônio histórico de Olinda, tá bom? Então, patrimônio histórico é um bem importante para um povo, para uma comunidade ou para uma sociedade, ok? Então, quinto ano, nessa segunda parte dessa videoaula, temos a segunda principal pergunta dessa nossa revisão de história. Qual a importância do patrimônio histórico? Tá bom? Você tem que saber muito bem como responder essa pergunta, tá certo? Qual a importância do patrimônio histórico? E aí temos embaixo, ó, no slide, a resposta. O patrimônio ele contém lembranças e lições sobre o passado do lugar e da sociedade onde vivemos, tá? A importância do patrimônio histórico para uma cidade, para um bairro, para um lugar é essa. O patrimônio, quando a gente vai estudar ele, a gente tem o quê? Lembranças de um passado, do passado, né, da história e da memória daquele lugar onde a gente vive. Tudo que foi feito, né, tudo que aconteceu há séculos atrás nesse lugar onde a gente vive. Tá? Você já se perguntou, né, como era o lugar onde você vivia há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, né? Há 200 anos atrás, no caso de Olinda, que é uma cidade centenária, né? Com quase 500 anos de história, então a gente tem mais de 450 anos de história, né? Que aí já é o aniversário da cidade de Olinda, tá bom? Então, quantas lembranças a gente pode descobrir estudando o passado de Olinda, por exemplo, tá? Não só de Olinda, mas de outros lugares também em Pernambuco, no Brasil e no mundo, tá bom? Então, lembranças das pessoas que viveram naquele lugar no passado, né, das coisas que existiam naquele lugar no passado, para a gente poder procurar entender, né, o tempo presente, né, o que existe hoje, na nossa época, a gente tem que voltar no tempo e buscar entender a época que passou. Né? O que existia aqui onde a gente vive hoje no passado. Tá? A outra coisa que o patrimônio tem de importante são as lições. Ó. A lição é o quê? Aquilo que a gente pode aprender, né, sobre o passado, né, a história desse lugar onde tem esse patrimônio histórico. Tá? Então aqui nessa foto não tá mostrando aqui o Cine Teatro da cidade de Triunfo, tá, no interior de Pernambuco, que é uma cidadezinha que ela fica, tá, se eu não estou enganado, no Agreste, na região Agreste do estado, tá bom? É uma cidadezinha de clima, no inverno, é uma cidade que tem um clima muito frio, tá? Por conta do inverno. A gente sente muito mais lá o clima frio do que no inverno aqui na capital, né? Ou no litoral, né? Olinda, Recife e outras cidades,
Tá bom? Então isso aí é um cine-teatro que foi construído no século XIX, tá? Há mais ou menos 180, 190 anos atrás, na cidade de Triunfo, que fica no interior, tá? Uma cidadezinha pequena do interior do estado de Pernambuco. Tá? Veja que coisa linda, né? É um cine-teatro. Então, o que é um cine-teatro, professor? O cine-teatro é uma mistura de cinema com teatro. Então, nesse espaço aí que você está vendo, esse prédio, né, grande, né, com várias janelas, né, pintado de amarelo, as janelinhas de cor azul, tá? Ele, quando ele foi inaugurado, foi para ser primeiro um cinema. Então, tinha salas de cinema onde as pessoas pagavam ingresso para assistir filmes, né? Então foi um dos primeiros cinemas que foram construídos em Pernambuco, na história de Pernambuco e também na história do Brasil, tá bom? Foi construído numa época onde o cinema estava chegando no Brasil, tá? Era uma novidade, tá? Era como se fosse a modernidade chegando no nosso país e em Pernambuco. Então as pessoas, imagina as pessoas da época, né? Quando descobriram o que era o cinema, como é você pagar o ingresso, poder assistir a um filme, né, numa telona, né, gigante, né? E ao mesmo tempo que ele era um cinema, também funcionava como teatro, tá? Então as pessoas também iam lá para assistir espetáculos de dança, de música, né, que tinha nesse teatro dentro desse prédio aí que você está vendo na foto, tá? Então por trás também tem uma igreja que também é um patrimônio histórico da cidade de Triunfo, tá bom? Mas aí vamos conhecer essa igreja em outra aula, tá certo? Então aí é o exemplo de mais um patrimônio histórico daqui de Pernambuco, o Cine Teatro da cidade de Triunfo, tá? Que hoje é um lugar que é muito visitado pelo público, né? Pelas pessoas que vão conhecer a cidade, elas dão um pulinho aí no Cine Teatro para conhecer um pouco das belezas que tem da arquitetura desse prédio, né? Que é um prédio que foi construído há séculos atrás, né? E aí tem muita coisa legal, né, para a gente poder conhecer sobre o passado de Triunfo, né, visitando o Cine Teatro, tá bom? Então, a primeira pergunta foi o que é um patrimônio histórico. A segunda pergunta foi qual a importância do patrimônio histórico para nós, tá bom? E aí a terceira pergunta importante dessa revisão de história é o que é patrimônio material, tá certo? Então vamos lá. A gente já tem aqui no slide o que é. De olho aqui comigo no texto. É um patrimônio físico, tá? O patrimônio material. Podem ser objetos que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios, livros, documentos e etc. Então, isso aí é o patrimônio material. São objetos no geral, né? Aquilo que a gente pode ver e aquilo que a gente pode tocar, tá? Não necessariamente nessa ordem, tá? Então, podem ser livros que foram escritos, né, por pessoas que viveram naquele lugar há muito tempo atrás. Podem ser documentos que foram criados, né, foram feitos também naquele lugar no passado. Podem ser obras de arte que pertencem àquele lugar, né? Então, tudo isso aí são patrimônios materiais, tá bom? Então, o patrimônio material, ele também pode ser o quê? Uma construção. Como assim uma construção, professor? Um prédio, uma casa, uma igreja, uma praça e etc. Tudo que foi construído no passado daquele lugar, numa época antiga, tá bom? Então, aí como exemplo de um patrimônio material, temos a igreja da Catedral da Sé, tá? Que fica aqui em Olinda, tá bom? No sítio histórico da cidade, tá? Então, essa igreja, ela foi a primeira igreja a ser construída em Olinda, tá? Ela fica no alto do Monte Pascoal, que é o nome, né, o primeiro nome que foi dado pelos portugueses a esse lugar aí onde foi construída a igreja, tá bom? E aí é o nome desse lugar que dá origem também ao nome da cidade de Olinda. Por que o nome da cidade é Olinda? Porque na tradição da história dizem que os portugueses, quando chegaram nesse lugar pela primeira vez, eles ficaram muito surpresos e admirados com a vista,
né, que eles tinham do horizonte. Tá? Veja só aqui na foto, já dá para a gente ver quanto é bonita a vista do alto do Monte Pascoal. A gente consegue avistar de longe o mar, toda a cidade de Olinda, e bem no finalzinho no horizonte conseguimos ver até a cidade de Recife, que fica a 6 quilômetros de distância da cidade de Olinda. Então, a primeira coisa que dizem que os portugueses disseram foi: ó, linda vista que tenho desse lugar. Então essa foi a primeira frase que os portugueses, né, ali disseram quando chegaram a esse lugar pela primeira vez, para poder depois construir essa igreja que vocês estão vendo aí, que a gente chama de Catedral da Sé, tá? Porque para a gente poder chegar a essa igreja, a gente tem que subir a ladeira mais alta que tem no sítio histórico da cidade, que é a ladeira da Sé. Então, já que é uma subida muito difícil, a gente fica bem cansado quando a gente consegue chegar no topo, né, para poder ver a igreja de perto. Então a gente já está o quê? Ofegando, né? Porque é uma ladeira que ela é muito íngreme, né? Uma ladeira que ela é muito, a subida é muito alta, né? Tem que ter fôlego para poder subir e chegar até a igreja da Sé, tá bom? Então, a igreja da Sé, ela é a primeira igreja, foi construída no alto do Monte Pascoal, no sítio histórico de Olinda. E ela foi construída, se eu não estou enganado, no ano de 1536, tá? Aproximadamente, tá? De acordo com os vestígios históricos. Tá? Então, a igreja da Catedral da Sé é a igreja mais antiga de Olinda e é um exemplo de patrimônio histórico material, porque ela é uma construção, tá, de Olinda do passado. Tá bom? E aí temos, galerinha do quinto ano, a quarta e principal pergunta da nossa revisão de história. O que é patrimônio imaterial? Já vimos agora o que é um patrimônio material, né? Que pode ser um patrimônio físico, ou seja, podem ser objetos ou alguma construção, como uma igreja, como uma casa ou etc. O patrimônio imaterial, tá, já é diferente. Então vamos conhecer. Tem aqui, ó, são bens culturais que dizem respeito a práticas e modos de vida de um povo, tá? Já é bem diferente do patrimônio material, porque a gente não pode tocar, não é um objeto, tá? Que é considerado um patrimônio histórico imaterial. Então, o que é que pode ser, então, professor, um patrimônio histórico imaterial? O que são esses bens culturais que pertencem a um povo ou a um lugar? Podem ser danças, festas, músicas, ritmos, até mesmo comidas típicas que pertencem a um lugar, né, e que foi criado por um povo num lugar no passado e que hoje é considerado um patrimônio histórico imaterial, que é um bem cultural que pertence àquele povo ou àquela sociedade, tá? Nessa foto mostra um exemplo de um bem cultural ou um patrimônio histórico imaterial, que é, né, a Feira de Caruaru, tá? Que nessa foto está sendo mostrada aí numa banca, né, que existe na Feira de Caruaru, o que? O artesanato que é feito por um artista de Caruaru muito conhecido aqui em Pernambuco, chamado de Mestre Vitalino. Tá? Mestre Vitalino foi quem criou essas obras de arte que vocês podem ver aí na foto, tá? Que são bonecos, tá? Que representam a cultura nordestina, tá? A cultura pernambucana, principalmente do sertão aqui de Pernambuco, né? O vaqueiro, Lampião, Maria Bonita, tá bom? A vida, né, da pessoa que vive no sertão, o homem e a mulher sertanejos, tá? Que gosta de forró, que toca sanfona, né? Que anda a cavalo, né? Que trabalha na agricultura. Então, tudo isso aí, o mestre Vitalino, ele viveu isso na vida dele, tá? Ele foi nascido e criado no sertão do estado, né? Depois ele foi para Caruaru fazer história em Caruaru, e aí ele criou o seu artesanato, tá? Que aí tem aí na Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru não é só, né? A gente não só pode encontrar as
as obras de arte de Vitalino, de argila, né? Esses bonequinhos são feitos de argila, de cerâmica, tá? A gente pode encontrar muita coisa. A Feira de Caruaru, ela é muito grande, né? Para quem já viajou até Caruaru e conheceu esse lugar, é bem legal de ir e de conhecer, tá? É muita gente ao mesmo tempo, dia de sábado e domingo, é aquele vulco-vulco, gente para lá, gente para cá, tem muita coisa da cultura nordestina para a gente conhecer, comidas típicas para a gente experimentar, tá? E aí Caruaru é considerada a capital do Agreste, porque depois de Recife, de Olinda e outras cidades aqui no litoral, quando a gente viaja para o interior de Pernambuco, a maior cidade que tem, a que tem mais habitantes, é Caruaru. Então Caruaru é a capital do forró, como ela leva o nome, e também é a capital da cultura nordestina. Tá bom? A Feira de Caruaru ela foi criada no século XVIII, há muito tempo atrás, aqui no sertão de Pernambuco. Tá? E aí ela foi criada pelos vaqueiros e pelos mascates, né? Que eram aquelas pessoas que trabalhavam viajando nas estradas, indo e vindo, comprando e vendendo suas mercadorias. Tá? Então foram essas pessoas que há muito tempo atrás criaram a Feira de Caruaru, no século XVIII. Com o passar do tempo, a Feira de Caruaru ela passou a ser conhecida não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Então você encontra gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Bahia e de vários outros cantos do Brasil, conhecendo, viajando para visitar a Feira de Caruaru, tá? E muita gente de várias outras regiões até do mundo, tá bom? Então você tem museus também que existem na cidade de Caruaru. Então, a Feira de Caruaru, ela é o quê? Um lugar onde a gente pode conhecer muita coisa. Artesanato, comida típica, você tem festas como o forró, que é uma dança tradicional de Pernambuco. Então, tudo isso aí, a dança, o artesanato, as comidas típicas que tem na Feira de Caruaru, são exemplos de patrimônio imaterial. A Feira de Caruaru ela recebeu esse título de Patrimônio Histórico Imaterial no ano de 2013. Olha só, há 7 anos atrás. Tá? Então é muito recente, né? Principalmente em um lugar que ele foi criado no século XVIII. Né? Já estamos no século XXI. A Feira de Caruaru ela tem séculos de história. Tá bom? Então é um exemplo de patrimônio histórico imaterial. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de revisão dos assuntos. Nossa verificação de aprendizagem com vocês do 5º ano, né, a parte de história, foi marcado para o dia 16, tá? Na quinta-feira dessa semana. Tá? Já começa na quarta-feira, tá? E aí história fica sendo na quinta-feira, dia 16, e geografia fica sendo na sexta-feira, dia 17, tá bom? E outra coisa importante, tá? Para você que está assistindo esse vídeo nesse momento, não desliga, tá? Fique ligado no simulado, tá? Que vamos fazer, tá? No dia 24 desse mês, tá? Na próxima semana, vocês devem responder as questões que vão ser enviadas desse simulado, tá? Com as perguntinhas que vocês podem responder de forma online e digital, ou pelo seu celular ou no computador, tá bom? E aí, mais novidades sobre esse simulado, a gente vai conversando, tá bom? Com calma, sem ansiedade, não precisa aí ficar desesperado, tá? Aperreado sobre isso, tá? Mas aí você deve ficar atento que no dia 24 vai ter o simulado, tá? Com esses assuntos aí que já estamos vendo de história sobre patrimônio histórico, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula, tá bom? Fui!